Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Hoje a gente vai trabalhar a semana 3 do plano de estudo tutorado do ensino médio, primeiro ano do ensino médio regular, tanto diurno quanto noturno. Pessoal, quem tiver com a apostila aí, é só acessar a página 91, tá beleza? Então vamos lá, olha só. O eixo temático com o qual vamos trabalhar na semana 3 é mutações do mundo natural. O tópico é a relação sociedade-natureza, a natureza em questão, que foi o mesmo abordado na semana 2, só que agora a gente tem um tópico a mais, que é esse daqui, ordem ambiental internacional. A habilidade, ou seja, aquilo que você, estudante, deve saber fazer, reconhecer na sociedade global instrumentos para políticas ambientais. Em relação a essa habilidade, estão articulados 3 conteúdos. Primeiro, ordem ambiental internacional, a Agenda 21 e desenvolvimento sustentável. Queridas, atenção aqui a esse último conteúdo relacionado, desenvolvimento sustentável. Ele é um tópico super importante e muito cobrado em vestibulares, no Enem e em concursos em geral. Então, foco nesse termo aí, desenvolvimento sustentável. Pessoal, eu vou fazer um caminho inverso na aula de hoje. Ao invés de eu começar com o PET, né, vocês viram que eu trouxe aqui o eixo temático, tópico, habilidades e conteúdos. Né? Ao invés de a gente ir lá para o texto do PET, eu vou pegar uma apresentação que eu preparei para vocês. É uma apresentação introdutória, para antes de entrar no assunto do PET. Tá bom? Essa apresentação é importante para que vocês possam compreender, primeiro, o que é essa tal de ordem ambiental internacional, o que são políticas e tratados ambientais, né? Aí depois a gente vai lá e destrincha o conteúdo do PET, tá bom? Então acompanhem comigo essa apresentação que vem aqui primeiro, para depois a gente ir para o conteúdo do PET, lembrando que a aula de hoje é só explicação. A correção comentada dos exercícios vai ser postada na quinta-feira, beleza? Então fiquem comigo. Galerinha, tá então o título da apresentação que eu montei para vocês, Tratados e Conferências para o Meio Ambiente. Então é introdutório, tá? Antes da gente entrar no conteúdo do PET. Então vamos lá? Para a gente começar a nossa conversa, qual que é o objetivo dessa apresentação? Meu objetivo aqui é que vocês entendam por que surgiram e ainda surgem tratados e conferências sobre o meio ambiente. Então, primeira coisa, por que é importante que países se reúnam para debater em conferências, por exemplo, e para assinar tratados sobre o meio ambiente? Porque os ecossistemas naturais, as florestas, os outros biomas, como por exemplo savanas, estepes, tundra, taiga, os ecossistemas no geral, ao contrário dos países, eles não vão se restringir a fronteiras políticas, não é verdade? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem do nosso cotidiano, a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. A maior parte dela encontra-se localizada no Brasil, mas ela não está totalmente em território brasileiro. Há parcelas, há partes da floresta amazônica em outros países da América do Sul. O mesmo vale também para bacias hidrográficas, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né, que é o maior rio do mundo. Ela também não se restringe ao Brasil, apesar de a maior parte dela estar em território brasileiro. Existem muitas nascentes da bacia hidrográfica do Amazonas que ficam fora do nosso país. Isso vale também para outros ecossistemas naturais, não só os brasileiros. Falei do Brasil porque é o do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, por isso que é preciso pensar os ecossistemas naturais, discutir, protegê-los de forma internacional.
porque muitas vezes esses ecossistemas eles estão para além de um país apenas. Além disso, tem um outro motivo, que é o fato de que com as revoluções industriais, lembrando que a primeira revolução industrial data de 1789, então século XVIII, de lá para cá nós já tivemos 3 revoluções industriais, e com as revoluções industriais aumentou a pressão sobre os recursos da natureza, né? Então cada vez mais se retira recursos da natureza, matéria-prima, para que essa matéria-prima seja transformada nas indústrias e que seja transformada em produtos industrializados que vão ser utilizados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, quanto mais industrializada uma sociedade, mais ela tende a extrair recursos da natureza. Então, por isso, é cada vez mais importante pensar sobre, né, o meio ambiente. Diferentemente do que o PET de geografia trata, vocês vão ver que aqui eu estou considerando como marco inicial para o movimento ambientalista não a década de 90, mas sim a década de 1970. Na hora que eu for explicar o PET, vocês vão ver que a referência deles é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 1992. Mas a gente vai considerar um pouquinho antes. A gente vai considerar a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 1972 e não 92, né? Então nós vamos considerar a década de 70 como o marco, como o início do movimento ambientalista. Já já eu vou explicar um pouquinho para vocês melhor. Tratados internacionais sobre o meio ambiente. Cabe aqui uma consideração importante. Cada país possui soberania sobre o uso e a ocupação do seu território. Daiane, o que você está querendo dizer com isso? O quê? O que é soberania? A soberania é a capacidade que o governo do país tem de administrar o seu próprio território. Então é óbvio, cada país tem a soberania sobre como vai administrar, como vai usar, como vai ocupar o seu território. A gente não vai questionar aqui a soberania de país algum. Entretanto, tratados internacionais são importantes. E por que eu estou dizendo isso? Mesmo considerando que cada país possui a sua soberania. Porque, em se tratando de meio ambiente, os tratados são importantes porque são uma forma de unificar esforços para a proteção do meio ambiente. São uma tentativa de mudar o nosso padrão de consumo atual, que é extremamente consumista. Ele também tem a ver com o surgimento das ONGs ou ONGs, que são organizações não governamentais, e também tem a ver com o surgimento dessa noção aqui de poluidor-pagador. Por isso que eu gosto de falar que o movimento ambientalista, o marco inicial é a década de 70, porque essa noção de poluidor-pagador surgiu na Conferência das Nações Unidas de 1972 e não 92, como o PET fala. Né? A conferência de 72 foi realizada em Estocolmo. Nessa conferência surgiu essa noção de que aquele que polui é responsável pelo que poluiu, é responsável pelos danos. Daí a necessidade de ele pagar por aquilo que poluiu. Né? Então foram instituídas multas em muitos países para quem polui a partir dessa reunião, que foi em 1972 em Estocolmo. Já já a gente fala um pouquinho melhor sobre ela. Já tá aqui. Eu montei para vocês um quadrinho síntese bem facinho, bem interessante, que mostra quais são as conferências principais sobre o meio ambiente. Essas conferências são convocadas pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. A primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente não foi a de 92, como está no PET, né? Foi a de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo foi realizada na cidade de Estocolmo, Suécia, em 1972. Por que naquele momento a ONU entendeu que era importante convocar uma conferência? Porque era preciso reconhecer o meio ambiente como algo que interferia nas ações humanas, principalmente em função dos desastres ambientais. Algumas ações importantes que foram tiradas ali nessa Conferência de Estocolmo. A sociedade passou a ser responsabilizada pelos danos ambientais. Então, quem gerou o dano, paga pelo dano.
Se foi uma empresa, a empresa paga pelo dano. Além disso, a partir da Conferência de Estocolmo, difundiu-se a ideia de que os recursos naturais são bens comuns. Se eles são comuns, eles são de todos e eles devem ser tratados adequadamente por todos. E sim, foi na Conferência de Estocolmo que passou a ser utilizado com muita frequência o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vai tratar desse conceito na hora que a gente pegar o conteúdo do PET, beleza? Em 1992, agora sim é o tema que o PET aborda, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra. Essa foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. E por que ela foi convocada? Então percebam que 20 anos depois da Conferência de Estocolmo foi convocada uma nova conferência. Porque constatou-se um aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera e um aumento na geração de lixo. Olha que triste. Apesar de ter ocorrido a primeira conferência sobre o meio ambiente há 20 anos atrás, houve uma degradação contínua. 20 anos depois, a ONU constatou um aumento da emissão de gases, aumento da geração de lixo. Por isso foi necessário convocar uma nova conferência sobre o meio ambiente, essa realizada aqui no Brasil. Algumas ações que foram protocoladas a partir da Rio 92. Foi criado, estabelecido o protocolo de Kyoto, que tinha como objetivo reduzir a emissão de poluentes. Então, cada país que assinasse, ratificasse o protocolo de Kyoto, ele se comprometia a reduzir a emissão de gases poluentes. Foi também na Rio 92, na Conferência das Nações Unidas, na Cúpula da Terra, que foi feito um documento que busca incentivar a reciclagem. E outro documento muito mega hiper importante é a criação da Agenda 21. A gente vai falar dela também no PET, tá bom? Outras conferências que ocorreram. A Rio+10, que foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, e a Rio+20, que voltou, né? Foi quando as conferências voltaram ao Rio de Janeiro em 2012. Tanto a conferência Rio+10 quanto a Rio+20 foram realizadas com o objetivo de identificar se ocorreram ou não mudanças na relação sociedade-natureza e se realmente os países estavam empenhados em diminuir a emissão dos poluentes, algo que foi discutido lá na Rio 92. Além disso, documentos redigidos na conferência Rio+10 e na Rio+20 começaram a criticar a globalização, o consumismo, corroboraram a necessidade de estudos ambientais e foi redigido um documento chamado O Futuro que Queremos. Esse documento, O Futuro que Queremos, não é abordado no nosso PET. Nosso PET vai tratar apenas da Agenda 21. Ele não vai tratar nem do protocolo de Kyoto, nem do documento O Futuro que Queremos, tá bom? Alguns tratados sobre o meio ambiente. Então, o protocolo de Kyoto não está no PET, mas eu vou abordar aqui porque ele é muito conhecido, muito falado. Então, onde ele foi proposto? Na Conferência do Meio Ambiente na Rio 92, na chamada Cúpula da Terra. Mas esse documento só foi ser concluído em 1997 no Japão. Por isso que ele recebeu o nome de Protocolo de Kyoto, porque a conclusão dele só ocorreu em Kyoto, né, uma cidade japonesa. Por que foi assinado esse tratado? Porque o objetivo dos países era diminuir a emissão de gases poluentes. Os países eles foram aderindo ao protocolo de Kyoto gradativamente, aos pouquinhos. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que é um dos países mais poluentes do mundo, também é um dos que mais consome petróleo, nós vimos isso na semana anterior, eles nunca ratificaram. Significa que eles nunca se comprometeram com as metas do protocolo de Kyoto, que é diminuir a emissão de gases poluentes. Existem alguns países em que as metas não estão sendo cumpridas. É o caso do Brasil. Assinamos, ratificamos, mas ainda não estamos cumprindo de fato uma diminuição da emissão de gases poluentes. Mas há casos bem-sucedidos, como na União Europeia, principalmente na Alemanha,
em Portugal, né? Há casos bem interessantes. A Agenda 21 foi proposta na Rio 92, né? Também juntamente com o Protocolo de Quioto. E por quê? Né, o objetivo de ter um documento chamado de Agenda 21 era traçar metas que buscassem conciliar o desenvolvimento do planeta com as preocupações ambientais. Né? Ou seja, era preciso garantir que os países se desenvolvessem, crescessem, mas sem perder de vista a conservação, a preservação do meio ambiente. Então, algumas ações. Nós temos a Agenda 21 no Brasil e também temos a Carta da Terra, que é um outro documento que foi assinado em 2003, tá bom? A partir da Rio 92, a noção de gestão ambiental começou a ser muito utilizada também. É preciso fazer a gestão econômica de uma empresa, mas é também preciso fazer a gestão ambiental dessa empresa. Não dá pra gente falar só de lucro da empresa às custas da destruição do meio ambiente. Então é preciso gerir a economia, é preciso gerir a sociedade, mas gerir também o meio ambiente. Beleza? Então, pessoal, ó, esse foi o ponto introdutório. Agora a gente vai então para o nosso PET. Acompanhem comigo. Voltamos então agora para o PET, beleza? Isso aqui a gente já viu. Então, o PET começa aqui, olha, na página 92. Fique por dentro dos conceitos. Então, ele começa falando sobre a ordem ambiental mundial. Então, ele fala o seguinte, olha, a ordem ambiental internacional configurou-se a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Brasil em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Então, pessoal, olha, informação muito importante. A gente não vai considerar isso daqui, não. Porque a gente percebeu, né, pela apresentação que eu mostrei para vocês, que essa ordem ambiental internacional, ela se configurou um pouquinho antes, né? Na verdade, ela se configurou 20 anos antes. A primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente não foi a Rio 92, foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Então, essa ordem ambiental inicia-se na década de 70. Então, isso daqui é uma informação importante. Então, olha, vamos colocar aqui, ó. Eu anoto aqui e vocês anotam aí. Teve início na década de 1970 com a CENUMAD de Estocolmo, na Suécia, tá bom? Porque senão, por que eu tô fazendo essa ressalva no documento aqui no PET? Porque senão a gente atropela fatos históricos, atropela conferências internacionais, né? Então a gente não pode se equivocar nesse sentido. Então essa ordem ambiental mundial, o embrião dela foi a Conferência de Estocolmo em 1972, tá bom? Então olha só. Por que surgem essas conferências? Então, como eu disse, isso daqui é algo que o PET traz belezinha, olha. Ela surge para mostrar que a capacidade dos ambientes naturais em sustentar a atividade econômica atual e o limite posto à reprodução da vida diante de problemas gerados pela degradação ambiental. Então, essas conferências, elas surgem para pensar qual que é, de fato, a capacidade dos ambientes naturais. Como que eles vão dar conta de sustentar as atividades econômicas atuais? Lembrem da apresentação que eu fiz agorinha para vocês. Com as revoluções industriais, a necessidade por extrair recursos da natureza para gerar matéria-prima ficou cada vez maior. Então era preciso pôr um limite a esses problemas gerados pela degradação ambiental. Beleza? A CENUMAD de 92, CENUMAD é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Rio 92, ou CENUMAD 92, foi importante, ela conseguiu mobilizar lideranças de 178 países, além também da sociedade civil. A sociedade civil era representada pelas ONGs, que são as organizações não governamentais.
Como a gente viu na apresentação e o PET reforça, a Rio 92, ou Senumad, que é esse termo que está sendo usado aqui, ela trouxe uma nova compreensão de que as nossas responsabilidades são comuns, né? Então, todos os países, todas as pessoas precisam cuidar do meio ambiente. Ok, mas é preciso que os países desenvolvidos reconheçam a grande responsabilidade que eles têm na degradação do meio ambiente internacional. Por isso que os países desenvolvidos, eles têm, querendo ou não, que assumir essa liderança aí nas conferências ambientais, porque eles são considerados aqueles que mais degradaram o meio ambiente internacional, até porque foram eles que também iniciaram o processo de revolução industrial. Eles começaram bem antes da gente. Se a gente for considerar, por exemplo, a Inglaterra iniciou sua revolução industrial no século XVIII. O Brasil só vai ter uma industrialização forte, de fato, no século XX, né? Então, o processo de industrialização da Inglaterra já tinha vários e vários anos de degradação e a gente ainda estava começando, a gente ainda era um embrião. Tudo que foi definido nessa conferência, Rio 92 ou Senumad 92, foram formulados lá na Agenda 21 e em outras convenções aprovadas, como a Carta da Terra. Galerinha, eu preciso que vocês prestem muita atenção agora no material do PET, na definição de Agenda 21. Na prática, o que é a Agenda 21? É um plano de ação que os governos tinham que estabelecer para virar o século. Com qual objetivo? Minimizar os problemas ambientais mundiais. Então era o seguinte, olha, cada país tinha que assumir a sua responsabilidade para minimizar os problemas ambientais mundiais. Tá beleza? Então, olha, outra informação importante. Outros acordos foram firmados a partir da Senumad e foram expressos como convenções internacionais. Lembra do protocolo de Kyoto? Aqui o PET não fala do protocolo de Kyoto especificamente, mas eu falei para vocês na apresentação. Então, um dos acordos firmados na Rio 92 foi a redução das emissões de gases poluentes. Isso virou uma convenção internacional. Que convenção internacional é essa? O protocolo de Kyoto. Então, vamos anotar isso aqui? Ó, protocolo de Kyoto. O que é o protocolo de Kyoto? Documento que busca estabelecer metas para a diminuição da emissão de gases poluentes. Beleza? O material não fala, mas eu apresentei para vocês e anotei aqui agora, tá bom? Então, olha, houve ainda um outro documento, que foi a Declaração do Rio, onde tinham alguns princípios para a preservação da vida e do planeta, né? Então, vários documentos foram produzidos a partir da Senumad 92 ou Rio 92. A gente pode considerar que, de forma geral, ela foi importante. Por que a gente pode dizer que a Senumad foi importante? Porque ela significou uma evolução do pensamento internacional em relação ao tema. Daiane, que tema? O meio ambiente. Essa conferência ela demonstrou que a crise ambiental é generalizada e global. Se ela é generalizada e global, então ela precisa de ações globais. Os países precisam estabelecer os seus acordos, seus tratados para tentar resolver de forma conjunta, tá bom? Além disso, uma outra questão que foi discutida na Rio 92, mas que não foi criada na Rio 92, é o termo desenvolvimento sustentável. Eu vou grifar aqui, vocês vão grifar aí. Se não tiver como grifar, anota no caderno. Tá aqui, ó, a definição de desenvolvimento sustentável. A premissa, a ideia de desenvolvimento sustentável é aquele que
busca atender as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Então, olha, a gente precisa de desenvolver a indústria, a gente precisa desenvolver a tecnologia, ok, mas a gente tem que buscar fazer isso de uma maneira que impacte menos o meio ambiente ou até não impacte, tá bom? Então, é essa a ideia de desenvolvimento sustentável, ok? A gente precisa levar em consideração, eu tô falando muito de país, mas a gente também tem que considerar o nosso papel, nós enquanto sociedade civil. A gente também tem que desempenhar um papel ativo na determinação do que é aceitável e o que é inaceitável. Então a gente também tem que saber quais são os nossos valores ambientais e como a gente deve ou não proceder, beleza? O material termina aqui com uma sugestão de vídeo, A Cúpula da Terra, Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente de 92. É um vídeo com uma duração de 28 minutos. Espero que vocês assistam, não vou assistir com vocês. E aí, então, na próxima aula a gente vai fazer a correção comentada dos exercícios das atividades Mão na Massa, semana 3. Um beijo, até lá, se cuidem, se protejam e ficarei com saudades. Tchau.